PGR pediu arquivamento do caso do cartão de vacinas contra Bolsonaro e Alexandre de Moraes concordou. Com isso, caiu mais uma narrativa contra Bolsonaro. Mas a imprensa logo criou outra narrativa. E é uma narrativa muito perigosa. Um dia, gente, só um dia, depois da primeira turma do STF transformar Bolsonaro em réu pelo caso do golpe, o PGR Paulo Gonet apresentou um pedido de arquivamento da investigação sobre as fraudes dos cartões de vacinação do Bolsonaro. A mesma investigação pela qual a Polícia Federal havia indiciado o Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Pedir o arquivamento de uma investigação é pedir o encerramento da investigação. Arquivar é encerrar. E por que o PGR pediu o encerramento do caso? Porque a PGR entendeu que não existem provas de que Bolsonaro cometeu qualquer crime, ou seja, não existe nada que incrimine Bolsonaro além das palavras do delator Mauro Cid. E aí o que a grande imprensa vai e faz? Em vez de reconhecer que essa investigação foi realmente problemática, cheia de ilegalidades e que isso só reforça as alegações de Bolsonaro de que ele está sendo perseguido politicamente pelo Supremo, a imprensa vai lá e tem a capacidade de fazer o contrário. Eles dizem que acabou de morrer a tese da perseguição do Bolsonaro. Gente, presta atenção aqui para você entender a canalice que eles fazem e, para ser bondoso, uma parte deles pode ser ignorante e mal informada. Mas a grande parte é de esquerda mesmo, odeia Bolsonaro, quer matar ele politicamente. Aí eles estão dizendo que porque o PGR Paulo Gonet arquivou a investigação do caso da fraude dos cartões de vacina, então não existe perseguição política. Essa é a prova de que ele não é perseguido. Morre essa tese da perseguição. Afinal, se o PGR arquivou a investigação, então isso foi bom para o Bolsonaro. Então quer dizer que não tem perseguição nenhuma, certo? Mas é claro que não. Como que jornalistas da grande mídia conseguem ter um pensamento tão infantilizado e estreito assim? Ou melhor, como eles podem tentar enganar as pessoas desse jeito, já que é muito difícil acreditar que a maior parte deles é ingênua? Vamos pensar aqui um pouco, coisa que vários desses jornalistas militantes parecem ser incapazes de fazer. Ou talvez pensem, mas pensem em como esconder a verdade. Se o PGR arquivar o caso das vacinas, significa então que morreu a tese de perseguição. Isso quer dizer que se o PGR tivesse denunciado o Bolsonaro pelo caso das vacinas, assim como a PF indiciou o Bolsonaro, aí a imprensa ia dizer que Bolsonaro é perseguido? É claro que não, porque eles nunca admitiriam isso, jamais. Então, já que a imprensa não admitiria a perseguição se a situação tivesse sido a inversa, a contrária, como que a mesma imprensa pode agora ficar dizendo que morre a tese de perseguição? Vocês não podem, se vocês não estão dispostos a admitir a tese da perseguição, então não venham agora querer dizer que ela não existe. Mas isso nem é o pior. O pior são, de fato, as evidências da perseguição que vêm do caso das vacinas. E o fato de que o arquivamento do caso torna a tese da perseguição ainda mais forte, ou seja, mesmo diante do fortalecimento da tese da perseguição, nós ainda temos jornalistas militantes dizendo que a tese da perseguição morreu. Como assim a tese fica mais forte, Deltan? Fica aqui que eu vou explicar. Olha só, é o seguinte. Essa investigação da fraude do cartão de vacinas, ela foi o ovo da serpente da ação do golpe. Foi a origem de tudo que a gente está vendo acontecer hoje com o Bolsonaro. Foi a partir dessa investigação que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid. Você lembra? Foi essa a base. E aí ele ficou mais de 3 meses preso sem denúncia, o que é ilegal, já que o prazo máximo para alguém ficar preso sem denúncia é de 35 dias. Ou seja, o fato de Mauro Cid ficar tanto tempo preso sem denúncia mostra que a investigação já era fraca, que não tinha provas, que não existia o requisito da prisão, porque se houvesse provas e crimes, o PGR teria denunciado ele no prazo. Depois disso, o Mauro Cid vai lá e faz o quê? Uma delação enquanto ele está preso ilegalmente. O que coloca mais uma camada de ilegalidade e de suspeita sobre a voluntariedade do Cid ao fazer essa delação, o que é confirmado depois naqueles áudios vazados dele. E é nessa delação que o Cid que ele faz todas aquelas alegações sobre o caso da trama golpista. Mas não é só isso. Foi também por meio das buscas e apreensões do caso da vacina que a Polícia Federal teve acesso ao celular do Cid, onde eles encontraram várias provas que agora são usadas na ação do golpe. Então o que a gente tem? A gente tem uma investigação fraca, que sequer devia estar no Supremo, já que ninguém lá tem foro privilegiado, e que coleta todas as provas que a PGR e o STF usam no caso, realmente o caso importante para eles, que é o caso do golpe.
Ou seja, eles ali coletam todas as provas para usar em outro caso. Aí depois eles usarem todas as provas no outro caso, aí essa investigação das vacinas, aí ela é arquivada. Esse arquivamento por falta de provas, ele mostra que a investigação sempre foi frágil desde o começo, que não se sustentava, mostrando que não havia os requisitos também para as medidas cautelares que foram determinadas por Moraes, como a busca e apreensão e a prisão preventiva do Cid. Com tudo isso em dúvida, qual é a hipótese que surge? Qual é a hipótese que se torna mais forte? Você consegue entender? O que surge aí? O que vem? O que desponta? O que isso tudo mostra? É a hipótese de que tudo foi uma grande fishing expedition. Tudo foi uma grande pescaria probatória para se chegar em Mauro Cid, a pessoa mais próxima de Bolsonaro, para conseguir ali todas as provas que fossem possíveis dele e do seu celular, para deixar ele preso o tempo suficiente para quebrar ele, a ponto dele fazer uma delação e aí chegarmos ao ponto em que nós estamos hoje, com o Bolsonaro e seus aliados todos réus do STF. Ou seja, ao contrário do que disse a imprensa militante, a tese da perseguição fica mais forte, não mais fraca. E se você for depender deles para você se informar, para você entender o que está acontecendo, você vai ficar desinformado, vai ser enganado, vai ter informações essenciais sobre os casos omitidas de você, para que você acredite em teses que enfraquecem ou enterrem Bolsonaro, porque eles têm lado. Você lembra da comemoração na redação da Globo quando Lula ganhou? Como acreditar numa imparcialidade jornalística como essa? Se deu para entender o que eles fizeram? E tanto a tese da perseguição ficou mais forte que a defesa de Bolsonaro já se prepara para utilizar esse arquivamento para alegar justamente tudo isso que eu falei, que foi tudo uma grande fishing expedition, o que é algo ilegal e proibido pelo Supremo. E com isso tentar anular a delação do Cid, já que a PGR e o STF estão dizendo, elas estão fazendo algo que é contraditório, algo que é esquizofrênico. Porque no caso do cartão de vacinas, eles disseram que a delação do Mauro Cid não tem base, não tem fundamento. Não tem prova de corroboração, não tem nada. Mas aí no caso do golpe, não, aí a delação do Cid é ótima, perfeita, maravilhosa, cheia de provas. Só que esse cherry picking, como eles falam em inglês, essa escolha do que onde eu quero, onde eu não quero, esse uso da delação do Mauro Cid conforme a conveniência, só comprova tudo que Bolsonaro e a defesa dele têm dito esse tempo todo, que é assim, uma perseguição política em curso. A Gazeta do Povo fez uma excelente matéria, aliás, mostrando que os argumentos usados para arquivar o caso das vacinas se aplicariam para o caso do golpe. Afinal, em nenhum dos dois houve ordens diretas do Bolsonaro. Então, vamos deixar para você o link da matéria aqui na descrição, aqui no vídeo, para você ler depois e para você ter acesso. Você não ficar dependendo do que a grande imprensa te desinforma, aproveita a promoção da Gazeta e assina a Gazeta pelo link que a gente também vai deixar para você na descrição do vídeo. Você concorda comigo que a tese da perseguição ficou mais forte e que usaram o caso das vacinas, que era fraquíssimo, para fazer uma pescaria probatória? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários.